O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Até se dizia: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta, como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João que eu mandei decapitar ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. Pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós prestarmos bem atenção e todos ajudarem para que isso aconteça, as duas leituras têm um grande programa daquilo que nós queremos experienciar nesse acampamento. Inclusive, o assunto das duas leituras tem tudo a ver. Fala de festa, de dança. Primeira leitura fala, inclusive, que foi Davi que instituiu o ministério de música para louvar o Senhor. O Evangelho disse que na festa tinha música. Fala que tinha música no Evangelho? Fala, porque senão a mulher não ia dançar. Que vai ficar dançando, inventando lá na frente, né? Se ela estava dançando é porque tinha música. E com certeza era uma música muito sensual. A dança dessa moça foi uma dança sensual, tanto que fez com que alguém perdesse a cabeça. Quem? João Batista não perdeu a cabeça por causa da dança da moça. Quem perdeu a cabeça por causa da dança da moça foi Herodes. Está vendo como a gente não presta depois, vai sair falando por aí.
Ela dançou de modo tão sensual que o rei ficou todo bobo. É fácil deixar velho bobo, não é? Ficou tão bobo que falou: eu vou te dar qualquer coisa. Já estava chapado, até a metade do meu reino. E aí vocês vejam o que é uma pessoa com o coração ferido e machucado. A véia diz que ela tinha muita raiva de João Batista, porque João Batista apontou para ela o que ela estava fazendo de errado. Ela vinha há muito tempo acumulando ódio de João Batista, e agora que ela podia acertar a vida dela, ela era a mãe da moça. O rei disse para a moça que daria até metade do seu reino. Ela podia ficar com a metade da filha e mais 25% dela, que é 50% é da mulher. Ela ia ser a mulher mais poderosa do planeta. Mas no que ela se transformou? Numa assassina. Ela podia fazer muitas coisas se ela orientasse corretamente a filha. Mas essa senhora, com certeza, já estava orientando mal a filha antes, inclusive para dançar. As festas que o mundo nos ensina é isso assim. Você não vê esses artistas, as revistas, os jornais trazem: o artista e a sua esposa vão desfilar na tal escola, ele tocando tamborim e ela pelada, mostrando o tamborim para o mundo. Não é assim? Casado. Eles vão lá e ensaiam junto. Uma outra que foi com a coleira, com o nome do marido na coleira, só tinha coleira, o resto não tinha mais nada. Quer dizer, também a única coisa que ele era dono era do pescoço, porque o resto estava para o mundo inteiro. Não é assim? Essas mães, as mães que arrumam as filhas ajeitadinhas, faz fantasia para a filha, arruma roupa. A dona Herodíades fez a roupa direitinho da Salomé, preparou, deve ter ensaiado os passos. E ela era mulher do Herodes, sabia muito bem o que esse velho safado gostava. Ela deve ter preparado ele. Eu li esses tempos que aquela moça que faz a vinheta do carnaval de um canal de televisão, que quem dirige ela é o marido dela, e que ela não tem roupa nenhuma, ele pinta o corpo dela. Aqui é onde que começou essa história. A dona Herodíades preparando a filha para dançar. E deve ter falado: olha, você dança assim, você levanta a saia, você mostra isso, você faz aquilo, que depois que o Herodes bebe é fácil levar ele. E a menina fez. Veja o que uma mãe, o que um pai de família pode fazer com um filho: levar o filho a se expor, levar a filha a se prostituir e ainda levá-la a ser uma assassina. O Evangelho nos mostra, há 2000 anos atrás, o retrato de uma vida sem Deus. Que quando uma pessoa não tem Deus, ela é capaz de usar os seus dons maravilhosos. Essa menina devia de dançar maravilhosamente bem, como essas moças que dançam nas escolas de samba. São moças lindíssimas e sabem dançar muito bem, mas usam o corpo, templo vivo do Espírito Santo, para quê? Para dançar para Deus? Não. Igualzinha a orientação que a Salomé recebeu. Então, uma moça bonita, preparada, cheia de dons, cheia de talentos, assassino. A mãe dela, uma mulher que podia ser mais rica que o próprio marido. O Evangelho disse que ele falou publicamente, e ele era de cumprir a palavra dele, pois ele foi capaz de mandar matar João com tristeza no coração. Essa mulher tinha condições de fazer coisas fantásticas, inclusive do ponto de vista humano, mas porque ela tinha ódio no coração, porque ela estava presa. O grande tema desse acampamento vai falar o tempo todo para nós da verdadeira liberdade. Tudo me é permitido, nem tudo me convém.
O cristão tem que ser completo e absolutamente livre. Herodíades não era livre. Ela era a imperatriz, a mulher do imperador, a mulher do rei, porque Herodes ali, ele era rei, imperador, manda-chuva, ele era o máximo. E ela era tudo isso e podia ser mais, porque ele havia prometido dar metade do reino para ela. Mas ela perdeu tudo, inclusive entrou na história como uma assassina. O pecado dela é pior ainda, o pior de todos é o dela, porque induziu a filha a pecar, induziu o marido a pecar, porque não teve a coragem de reconhecer o seu próprio pecado. Olha, gente, eu vou usar um termo que a minha mãe nunca gostou que a gente usasse, mas é o termo mais apropriado para isso. Olha a desgraça que acontece em nossa vida quando deixamos-nos conduzir pelo encardido. Ela sabia que estava em pecado, porque se ela não tivesse em pecado, ela não dava bola para a acusação que João Batista fez. Quem era o João Batista? Estava preso. Mas acontece que João ali era a consciência para ela, acusando-a. Ela não teve coragem de reconhecer o seu pecado. O triste, meus irmãos e minhas irmãs, não é a gente cometer pecado. Você comete e eu cometo. E a primeira leitura, eu vou falar daqui a pouco, Davi também cometeu. O terrível é que o pecado vai tentando dia e noite nos dominar, e que ele é sempre progressivo. Um pecadinho de nada que a gente faz escondido lá no quarto, ninguém viu. O que tem aquele meu pecadinho? Pode ser uma mágoa, um ódio, uma impureza. Aquilo vai crescendo, aquilo fica primeiro ruminando dentro da pessoa. Esse é o processo do pecado. Dia e noite rumina dentro da gente, e depois começa a sair nos nossos relacionamentos e nos tranca. Olha que desgraça chegou a cometer a mulher de Herodes, porque não teve a coragem de reconhecer: eu estou pecando. Mas não era tão fácil. Se ela estava errada, se ela estava em pecado, não é uma graça de Deus essa mulher ter encontrado alguém que com autoridade lhe apontou que ela estava em pecado? E por que foi tão difícil para ela reconhecer? Porque é isso que o pecado faz em nós. Vocês sabem que eu vivo com uma comunidade de pessoas dependentes químicas. O que o pecado faz conosco em qualquer área é a mesma coisa que qualquer droga, cigarro, cachaça, maconha, cocaína faz com a pessoa. Primeiro ele dá alegria e prazer. Aliás, mais prazer, porque alegria é uma palavra muito santa para ser usada aí. Ele dá uma euforia. Quando a pessoa usa uma droga, quando a pessoa comete um pecado, na hora os seus sentidos se alegram. Ela tem um prazer físico de comer alguma coisa que não devia, uma sensação física, uma sensação psíquica ou uma sensação espiritual. Primeiro dá prazer, mas depois o prazer acaba e fica um vazio que tem que ser preenchido de novo. E qual é o único jeito de preencher? Com mais droga. No caso do pecado, com mais pecado. E aí a pessoa vai se tornando dependente do pecado. Então você se coloca numa situação e diz: eu não consigo sair dessa. Eu até queria sair dessa situação que eu estou vivendo, mas não consigo. Porque o pecado é mentiroso. O pai do pecado, o princípio do pecado, o autor do pecado, o encardido, ele é o pai da mentira. E a primeira grande mentira que o pecado provoca em nós é de que nós somos menores do que ele, que nós somos muito fraquinhos. O pecado vai reduzindo a gente aqui na cabeça e no coração.
a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa decisão vão se apequenando. O pecado faz isso. O pecado aumenta o nosso orgulho, aumenta a nossa vaidade, aumenta a nossa prepotência, aumenta aquilo que vai insuflando e inflando-nos. Nós vamos achando que nós somos um super-homem para algumas coisas. Mas aquilo que poderia vencer o pecado, ele trabalha em nós diminuindo. Então a nossa vontade fica fraquinha. A gente não consegue chegar na vontade, fica no desejo. A nossa persistência fica fraca, a nossa perseverança fraca. E a gente vai se amarrando. É isso que o pecado faz. É isso que um vício faz. Vai amarrando a pessoa, vai amarrando. Herodíades, meu Deus, se ela estava errada, ela podia então dizer: olha, eu gosto muito de você, Herodes, mas nós estamos fazendo uma coisa errada, vamos nos separar. Fácil? Quem de nós, honestamente, já experimentou uma situação de pecado, sabe que não é fácil. Sabe que não é pura e simplesmente dizer: e a partir de hoje eu não vou mais. Não, tem que ser uma decisão que vira uma vontade, um PHN, uma vontade treinada, cada dia, renovada, trabalhada. Mas o ponto de partida é graça, é fruto dessa graça, é decisão, é nossa parte, mas é graça. Então nós vamos sentindo nos pequenos. Eu pego um cigarro e ele é maior do que eu. Aí eu não consigo ficar sem fumar. Herodíades estava viciada num terrível vício, numa terrível droga, o seu relacionamento conjugal. E por que é droga e vício? O Evangelho diz que ela não poderia estar com ele. Um dos dois já eram casados. Tanto que Salomé não era filha de Herodes. Por isso pôde se expor para ele daquela forma ridícula, sensual. Nós às vezes achamos que amamos uma pessoa quando dizemos assim: ah, eu dependo daquela pessoa. Isso não é amar. Amar é você poder dizer para alguém: eu não dependo de você. A maior declaração de amor que você pode dizer para alguém é: eu não dependo de você. Eu não preciso de você. Se o seu marido, a sua mulher, seu namorado, sua namorada disser: eu preciso de você, peça a Deus a libertação. Porque dependência, a Organização Mundial da Saúde define como doença, e a Bíblia define como pecado. Eu não posso depender de ninguém, de nada nem de ninguém. O cristão tem que ser completamente livre. E por que Jesus ensinou isso? Porque se eu não for livre, eu não amo. Se eu digo para alguém: eu dependo de você, eu preciso de você, então eu não sou livre. Então não é uma escolha, então não é uma decisão. E aí reduz o ser humano àquilo que o demônio quer que ele seja. O demônio é contrário à liberdade. Nós vamos refletir isso amanhã de modo especial. A liberdade é um dom de Deus. A liberdade é a marca registrada do ser humano. Deus cria o ser humano livre, é imagem e semelhança de Deus. Eu preciso ser livre para poder dizer: eu te amo. Eu só posso dar a alguém aquilo que eu tenho. Se alguém agora, por exemplo, me pedir algum dinheiro, só se eu roubar de alguém, pois eu não tenho. Aqui não tem nenhum dinheiro comigo, não tem como dar um dinheiro. Para eu dar, eu tenho que ter alguma coisa. Para eu dar amor, eu tenho que ter amor. Amar é dar-se. Ora, como é que eu vou dar-me se eu não tenho-me? Se eu pertenço a uma droga, se eu pertenço a um vício, se eu pertenço a algum pecado, eu não tenho como me dar. Eu estou dando então um pedaço de mim para a pessoa. Portanto, se eu digo para a pessoa: eu dependo de você, não é amor, é uma doença. Padre, mas então isso que eu sinto, se for dependência, é doença. Igualzinho era doença o que Herodes sentia pela senhora Herodíades.
não era amor. Amor não mata. É esse tipo de amor que justifica esse amor do mundo. Esse amor que leva uma mãe a preparar a sua filha de 17, 18 anos de idade para posar pelada para uma revista masculina para poder ganhar dinheiro. É esse tipo de amor. Isso não é amor? Isso é amor ao dinheiro? Isso é amor às coisas? E que pena, quando não se ama, aí você realmente se apequena. Porque Herodes, que tinha tanto poder, um rei, que era capaz de dar metade do seu reino, não foi capaz de dizer não, mesmo a sua consciência acusando. Olha o que o pecado nos transforma. Mesmo sendo pessoa grande e importante, como Herodes era e como você é, ele não foi capaz de dizer não. O evangelho de hoje ensina uma coisa para nós: poderoso não é quem é capaz de mandar ou desmandar numa ordem que influencia na vida de qualquer outra pessoa. O ser humano só é poderoso quando ele for capaz de mandar em si mesmo. Rico não é um milionário que tem um reinado inteiro, um reino imenso, que inclusive pode dar metade do seu reino para alguém. Rico é quem pode dar-se inteiro para alguém. É por isso que Jesus, ao contrário de Filho de Deus, ele se fez nada na cruz para dar-nos a liberdade plena, para dar-nos a liberdade absoluta. A obediência a Deus, a desobediência ao pecado que gera liberdade. A liberdade é fruto da obediência, da verdadeira obediência. O evangelho de hoje nos mostra um Herodes menor do que a própria mulher, um homem poderoso. Meu Deus do céu, esse ano é ano de eleição. Como é terrível quando o poder cai nas mãos de pessoas que não têm Deus. Como é terrível que um homem que tivesse condições como Herodes de dar ordem para o mundo inteiro, não tinha condições de dar ordem para si mesmo. Olha o que o pecado nos transforma. Um homem que podia dispor de um reino inteiro, mas que não era capaz de dominar a sua própria vontade. Contra a vontade dele, ele não queria fazer aquilo, mas estava dominado, estava amarrado. É como um jovem que não quer fazer barbaridade quando está drogado. E infelizmente, quando os jovens se drogam, quando os adultos se drogam, muitas e muitas vezes eles são capazes de cometer crimes hediondos, coisas terríveis. Nós sabemos de pessoas que, quando usaram drogas, foram capazes de assassinar o pai, assassinar a mãe, de cometer crimes bárbaros, estupro, violência, roubos, coisas absurdas, sequestros. A pessoa, quando ela é viciada em alguma coisa, ela é capaz de fazer coisas terríveis. Mas o pior de todos os vícios, a pior de todas as dependências, é a dependência ao pecado. Porque o vício exterior, se eu sou viciado em cigarro, se eu sou viciado em maconha, se eu sou viciado em álcool, a pessoa ainda pode notar e tem a chance de alguém me chamar a atenção. Mas quando eu vou alimentando a dependência do pecado dentro de mim, ela vai pouco a pouco tomando conta da minha vida e vai me reduzindo. Olha a fotografia de Herodes no evangelho de hoje. Que poder tem esse homem? É triste, esse homem não tem poder nenhum, porque não foi capaz de dizer não. Do outro lado, a primeira leitura nos mostra exatamente o contrário. Quem é Davi? Davi é um fraquinho, é o 7º filho de Jessé, de Isaí. Quando o sacerdote vai até a sua casa para consagrar o rei, o pai chamou todos os seus irmãos, menos ele. O pai não podia imaginar que aquele lourinho, ele era louro, mas era muito inteligente, que aquele lourinho, preguiçoso, tanto que ele era pastor de ovelhas,
Mas ele não gostava de ficar andando atrás das ovelhas. Ele gostava de ficar tocando harpa. Ele ficava tocando. Mas e como é que ele defendia as ovelhas do lobo? Ele, como tinha destreza nas mãos, ele criou ao lado da harpa um estilingue, a funda, estilingue. Então ele levava pendurado num braço a harpa, na outra o embornazinho, o estilingue e as pedrinhas lá dentro. Sentava embaixo de uma sombra e ficava tocando e cantando. Quando via algum bicho aparecer perto da ovelha, deixava de lado a harpa, pegava o estilingue, a pedrinha e tum, na cabeça do lobo. Voltava a tocar. Eram as duas coisas que ele mais fazia. Quando Samuel veio para ungir, o pai dele pensou: mas esse é que não pode ser. Veio primeiro o irmão dele, que era muito bom, que era guerreiro, que era bonitão também, grandão. Bem, já que não era nenhum deles, chamou o lourinho. E ele veio, com o estilingue na bolsa, a harpa pendurado. E era ele. Ora, e o texto de hoje do Eclesiástico recorda duas coisas que ele mais sabia fazer. Quais as duas coisas que ele mais sabia fazer? Tocar harpa e trabalhar com estilingue. Foi tão importante ele tocar harpa que nós estamos cantando até hoje as músicas dele, como acabamos de fazer no Salmo de Meditação. 90% dos salmos são salmos de Davi. A harpa ajudou tanto Davi, a música ajudou tanto a Davi, que quando ele caía no pecado, quando ele caía em si, ele ia lá e compunha uma música. Salmo 51, por exemplo: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, por vossa bondade imensa apagai o meu pecado. Foi contra vós que eu pequei. Purifica-me, Senhor, cura meu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, porque ele, como pastor, cuidava das ovelhas. Ele cantava a vida dele. Os salmos é a vida que Davi vivia. E por isso ele vai instituir, como nos fala a primeira leitura hoje, esse ministério de louvor a Deus, para colocar o povo no verdadeiro louvor a esse Deus. E o segredo é porque ele ama Deus. Mas a primeira leitura nos lembra também o grande feito de Davi, porque ele fazia as coisas para Deus. Ele não fazia para si. Ele não estava esperando o aplauso e o reconhecimento humano. Ele não fazia como Herodes fez. Herodes, embora a sua consciência o acusasse que ele não devia fazer aquilo, ele ficou com medo do que as pessoas iriam dizer e foi capaz de cometer uma barbaridade. Davi não, Davi fazia as coisas para Deus. Então quando ele está lá, porque Saul estava muito deprimido, o rei não andava bem, então mandou chamar Davi. Ele não sabia que Davi já tinha sido ungido por Deus. Ficou sabendo por acaso, aquelas coincidências que não existem. O Davi vinha alegrar Saul com a sua música. Quando Saul entrava em depressão, olha quanta gente com depressão hoje pode comprar o CD do Padre Léo que já sara tudo, tá vendo? Já é uma boa propaganda, né? Então quando Saul, que era rei, ficava com depressão, mandava chamar o Davi para tocar para ele. E um belo dia ele está tocando para o rei e descobre qual é a causa da tristeza do rei. O rei estava enfrentando a guerra, e contra homens enormes, gigantes. É claro, aqui é no sentido de dizer que o inimigo era muito forte, que o inimigo era grande demais, que o inimigo era poderoso demais. E o rei sabia que estavam perdendo. E eles estavam treinando os homens para guerrear, mas todo mundo pedia porque o exército era bom demais. Golias era um gigante, era bom demais. O Davi ficou com tanto dó dos dois irmãos dele e do rei, que se ofereceu para o rei: eu vou. O rei achou engraçado. Falou: mas esse menino que é pastor vai. Bom, mas já que ele quer ir, então vai lá, pelo menos distrai o Golias mata ele, né? Um a menos. Aí vocês têm que ler isso
como está escrito na Bíblia, é fabuloso. O Davi então vai se preparar para ir. Eles então levam ele lá para a sala do exército, coloca a armadura nele. Vocês imaginam? O cara que nunca vestiu um trem daquele, amarra as pernas dele, põe aquela lata, põe no braço, põe o escudo era mais pesado com que ele, pôs o negócio na cabeça e ele vem. Quando ele vem, eles caem na gargalhada. Ele não conseguia nem andar, quanto mais guerrear. Ele não aguentava o peso da espada. Que absurdo! Aí disse: pode desistir. Mas quem tem Deus não desiste. Davi reconheceu que estava na roupa errada, foi lá e mandou tirar aquilo tudo. E o rei ficou mais deprimido ainda. Agora nós vamos perder de vez. Ele disse: não, eu vou com aquilo que eu sei. O que ele sabia? Estilingue. Pediu licença, diz o livro de Samuel, que Davi foi lá na beira do rio e escolheu 5 pedrinhas. Escolheu, ele não pegou qualquer uma, não. Diz a Bíblia que ele escolheu 5 pedrinhas que estavam bem lisinhas. Por que foi na beira do rio? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O rio vai jogando a pedra, ela vai batendo, vai batendo, vai batendo. O que ela vai ficando? Redonda e lisinha. Qual é o princípio da arma de fogo? A precisão, ela tem que ser bem lisinha. E o cano por dentro, ele tem que fazer esse movimento aqui, uma mola, para que a bala faça isso e pegue a força. Olha, Davi entendia desse negócio. Ele foi pegar as pedrinhas, 5. Ele era bom, ele só precisou de uma, mas levou 5, foi bem preparado. 5 bem escolhidinhos, escolheu bem as 5, olhou, bem lisinha, deu uma, pôs dentro do boná, pôs a funda e foi embora. Quando ele se coloca diante do Golias, o Golias vira e fala: escuta, vocês estão gozando da minha cara? Por acaso eu sou algum cachorro para pôr um negócio na minha frente isso aí? Eu estou aqui para guerrear. Imagina, o Golias já era grande, com aquela parafernália toda, aquela armadura de ferro aqui na frente. E o Davi enfiou a mão no bolso, pegou o estilingue, aquela pedrinha mais arredondadinha assim, deu uma polida, pôs bem no meio da testa assim. Tum! Aqui no frontispício. Tombou o homem. E aí o que Davi fez? Como a pedra não mata, Davi foi lá e pegou a arma, a espada do Golias. Matou o Golias com a espada dele. Pegou dele. Morreu. Acabou. Ele fez o que ele sabia. A primeira leitura nos fala exatamente disso. O Davi tão fraquinho, aos olhos humanos, impossível vencer. O homem era especialista em guerra. E por que Davi venceu? E a primeira leitura deixou isso claro. Porque ele tinha uma meta, porque ele tinha um objetivo, porque ele não foi lá para guerrear o Golias, ele não foi lá para ganhar do Golias, ele foi lá para defender o seu Deus. E quando a gente se coloca nessa batalha para defender nosso Deus, para defender nossa fé, a graça de Deus se une àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos, mesmo que seja uma pedrada que a gente sabe dar. E aí nós venceremos essa batalha. Observem como a primeira leitura nos mostra isso de modo detalhado, que a fraqueza humana torna-se uma fortaleza imensa quando se tem a graça de Deus. Sobressai Davi entre os israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cabritos,
Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, no estilingue, no bodoque, ele abateu o orgulho de Golias. Pois, versículo 6, invocou o Senhor o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro, e reergueu o poder do seu povo. Olha o segredo, meus irmãos, minhas irmãs, para que cada um de nós também sejamos vencedores, para que cada um de nós possamos ser livres, para poder de fato escolher fazer aquilo que nos convém. Esmagou os inimigos por toda parte, aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santíssimo, ao Deus Altíssimo. Percebe? Ele não está lutando para si, ele não está numa guerra particular. De todo o coração, versículo 10, de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus seu Criador. Diante do altar colocou cantores, deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvasse o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. Consequência de tudo isso, versículo 13, o Senhor lhe perdoou os seus pecados. Nós temos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, um grande e poderoso roteiro. Um roteiro como nós também podemos vencer. Vocês vejam bem, e eu repito, é algo que nós vamos voltar algumas vezes nesse acampamento pelo tema escolhido. Vocês vejam que Deus coloca diante de nós a possibilidade de escolhermos, como está em Eclesiástico 15, em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 30. Diante de Deus eu ponho a vida e eu ponho a morte. Escolha. O ser humano é livre para fazer essa escolha. Hoje nós temos duas propostas de escolha. A primeira do Evangelho. Do Evangelho nós temos o itinerário de Herodes. Herodes era poderoso, Herodes era rei, Herodes era rico, Herodes era forte, externamente falando. Mas por que não curou o seu coração? Herodíades, sua esposa, podia ser muito forte, podia ser rica, podia ser uma mulher que estava com a vida ganha, mas não conseguiu curar o seu coração. E por isso, fortes se fizeram fracos. Salomé, essa menina, podia acertar a sua vida, podia pedir a metade do reino de Herodes. Linda, dançarina maravilhosa, um corpo perfeito, mas porque tinha uma dependência à pessoa da sua mãe, defendendo a sua mãe no erro, puseram tudo a perder. E acharam que venceram porque foram lá e mandaram cortar a cabeça de João Batista. Na verdade, o Evangelho mostra 3 pessoas que perderam a cabeça: o Herodes, a mulher dele e a filha dela. João não. João é o precursor de Jesus até na morte. Ele não foi precursor de Jesus só porque nasceu antes. Ele não foi precursor de Jesus porque apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi também o precursor de Jesus porque teve a coragem de morrer a mesma morte que o Senhor morreu, porque sabia muito bem que quando se morre, a morte do Senhor não morre, vive-se e vive-se para sempre. Mas por outro lado nós temos o roteiro de Davi. E o roteiro de Davi qual é? Fraco, homem fraco, desprezível e desprezado. E ele vai enfrentar um homem poderoso, um Golias, um gigante, um homem especialista em guerra, um homem que tinha uma espada imensa, uma espada poderosa. Até hoje eles são famosos como quem sabe fazer muito bem espadas. Contra ele está vindo um poder forte demais. Meu irmão, minha irmã,
Quem é o Herodes na sua vida? Quem é a Salomé na sua vida? Ou seja, quem tem o poder de seduzir você para o pecado? Cada um de nós temos uma menina dessa, ou um menino desse, que vem dançar, que vem nos seduzir, que vem fazer aquilo que a gente quer, para nos levar a fazer o pecado. E o que é triste, muitas e muitas vezes são pessoas muito próximas a nós, são pessoas as quais nós gostamos. Aliás, se não gostássemos delas, elas não teriam esse poder sobre nós. E quando deixamos nos dominar, então em nossa vida começam a aparecer alguns Golias. Quem é o Golias na sua vida? Talvez esse Golias seja uma mágoa que você ainda não conseguiu superar. Talvez seja um ódio igualzinho de Herodíades que você ainda não conseguiu ultrapassar. Talvez seja um vício do cigarro, da bebida, das drogas, um vício ligado à área sexual. Quem sabe seja um vício ligado ao dinheiro. Você não consegue se controlar, você vive gastando mais do que devia. Quem sabe seja um vício ligado à mentira. E quando a gente pensa na possibilidade de enfrentar esse vício, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, sai dessa. Eu não consigo, padre. Eu vejo lá em casa meninos e meninas, vão para Betânia, vão deixar a droga. Às vezes 2, 3 dias depois, vem lá dar um abraço na... Onde vai, meu filho? Eu não aguento, pai. Eu não consigo. Mas você consegue? Não consigo. Mas como é que outra pessoa já consegue? Mas eu não consigo. E triste saber que muitos desses que não conseguem voltam de fato. E quando volta pior do que quando foi. E em pouco tempo está morto, está na cadeia. Como nós temos filhos mortos, mais de 20 que já morreram. Alguns na cadeia, meninas que voltaram para a zona. Não consigo. Eu tentei deixar a minha vida de prostituição, mas eu não consigo. Eu não consigo porque na prostituição eu ganhava R$100 numa noite. E agora eu vou arrumar um emprego, R$200 por mês. E eu preciso de dinheiro. Mas preciso de dinheiro para quê? Porque aí nós vamos criando dependência. Eu preciso de dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar aquilo, para pagar... Mas para quê? Para quê? A gente não sabe para quê. Eu estou viciado, não tem mais lógica na minha vida. Eu vou me tornando dependente. Eu vou me tornando fraco. Quem é o seu Golias? Quem que você precisa enfrentar? Padre, eu já tentei enfrentar. Eu também. Quantos Golias eu já tive na minha vida? Alguns até continuam brigando com a gente. Em alguns momentos parece que estão vencendo a gente. Quantas vezes esse Golias é o desânimo, é uma depressão, é uma angústia, é uma raiva, é uma irritação. Cada um de nós temos um monte desses Golias. Mas vou dizer uma coisa a você: esses Golias na verdade parecem maiores do que são. É uma das táticas do encardido, é essa, é de insuflar o vício, o erro, o pecado, para a gente se sentir pequeno. Mas hoje a palavra de Deus quer nos dar um segredo maravilhoso. Hoje a palavra de Deus quer nos dar um segredo fabuloso. Você pode vencer esse Golias, seja ele quem for. Aliás, você pode vencer um exército de Golias. Sansão, por exemplo, com a cabeça de burro, ele matou 1000. Elias derrotou 450 sacerdotes de Baal. Davi, esse foi o primeiro. Depois, para casar com a Micol, uma japonesinha, filha do, porque pelo nome é japonesa, Micol, filha do Saul, para casar com ela, ele matou 200 homens. Você poderá vencer esse Golias, ou esses Golias, esse batalhão de Golias que vem contra nós. Eu não tenho arma. Tem. O que você sabe fazer bem feitinho? Talvez seja dar estilingada. Louvado seja Deus. Então já tem a arma certa. Mas aonde está o seu estilingue?
Aonde estão as 5 pedrinhas? Que pode ser os seus 5 dedos, seus 5 sentidos, que pode ser o jejum, a oração, a reconciliação, a penitência, a leitura da palavra, o texto. Aonde você deixou as pedrinhas? Será que você está tendo a coragem de ir lá no rio buscar as pedrinhas? Não adianta buscar as pedrinhas em outro lugar. Davi foi buscar as pedrinhas no rio, porque ele sabe que só existe um rio, aquele de água viva que flui do coração de Jesus, que pode nos dar as armas certas que nós precisamos para arrebentar a cabeça do Golias. Nós podemos vencer esse Golias. O segredo, a leitura e o Evangelho nos deu. É o mesmo segredo que levou João Batista a ser coerente até o fim. É o mesmo segredo que levou Davi, um homem fraco, um homem limitado, mas que sabia por que e por quem estava guerreando. E por isso ele transforma a sua oração num grande louvor a Deus, porque ele não está fazendo para si. E é o que eu digo a você também, meu irmão, minha irmã: se você tentar por você mesmo vencer esse Golias, mesmo que seja um Golias desse tamaninho, olha o que o pecado faz com a gente. Pega uma coisinha desse tamaninho, um cigarro, um gole de cachaça, um baseado, uma pedrinha de crack, coisinha tudo pequenininho, mas ele apresenta para você como se fosse imenso. E essa coisinha pequenininha domina a gente. Aliás, a única coisa que nos domina são coisas pequenas. Juntam um monte de coisa pequena e nos dominam, e a gente se acha preso, e aí a gente não vai para frente. Tem uma saída. Essa saída é a experiência pessoal de Jesus Cristo em nossa vida. No dia em que cada um de nós decidir de fato: eu estou aqui, eu estou nessa batalha, essa batalha não é minha. Como o Senhor vai nos falar algumas vezes nos livros das crônicas: essa guerra não é de vocês, é minha, pode ir que eu estou junto. Então o Senhor nos dá. Se você for levar aquilo que você tem, o seu estilingue, se você for lá na beira desse rio, e esse rio é o coração rasgado de Jesus, não tem outro lugar. Quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior jorrarão rios de água viva. Se você vai buscar essas pedrinhas, o que são essas pedrinhas? São seus dons, seus talentos, que precisam ser mergulhados lá nesse rio onde Davi foi buscar. Nós precisamos colocar nosso corpo, nossa mente, nossa inteligência, nossa vontade, nossa saúde, os dons que nós temos, precisamos colocá-los lá, molhá-los lá nesse rio que é o coração do Senhor, que é essa fonte do Espírito Santo a jorrar sobre nós. Então nós vamos saborear o maior presente, que como amanhã de manhã eu quero tentar deixar muito claro para nós: o maior presente que o cristianismo deu ao ser humano, a possibilidade de fazer escolhas. O ser humano hoje pode escolher, pode optar entre a vida e a morte, porque Jesus fez uma única escolha, uma única opção. Jesus fez um único sim ao Pai, por amor a cada um de nós. E esse sim de Jesus fez sim não para o pecado, fez sim não para os Golias que lhe apareciam, e também pode fazer sim não em nós e através de nós, para o mundo que está nos convidando para uma festa, mas que não é a festa de Deus. Por fim, nós temos um duplo convite. O Senhor nos convida para uma festa. Primeira leitura nos fala de uma festa linda e maravilhosa que nós queremos reproduzir aqui ao longo desse acampamento. O Evangelho fala de uma festa, com muitos convidados também, de um carnaval, onde tem muita festa, onde tem muitas danças, onde tem camarotes como Herodes, mas que gera morte. A primeira festa, a de Davi, é para o Senhor, e por isso ela gera vida. Por isso nós vamos poder dizer aqui na terça ou na quarta-feira de manhã, quando a gente for embora: a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós temos essa certeza. Tudo nos é permitido, mas nós cristãos sabemos escolher
sabemos fazer as escolhas que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer. É o que nós queremos pedir ao Senhor nesse acampamento. Coloque seu coração nesse altar. Coloque diante do altar do Senhor, nessa missa de abertura, a sua dificuldade. Coloque o Golias que está atormentando a sua vida. Eu sei, na minha vida também tem muitos desses Golias que de vez em quando aparecem. E eles vêm tão armados. A gente se sente tão fraco, a gente se sente tão impotente. A tendência da gente é cruzar os braços, dizer, não dá. Mas hoje nós temos uma palavra que nos diz que dá sim, que é possível, por mais fraco que a gente seja, é possível vencer esse Golias, por maior que ele aparenta ser, se nós estivermos fazendo com o Senhor. Então coloque o seu coração em cima desse altar. O Espírito Santo vai descer sobre esse altar e vai transformar pão e vinho no corpo e no sangue do Senhor. E esse Espírito Santo que vai transformar pão e vinho no corpo e no sangue do Senhor, quer e pode também transformar a sua oferta, o seu coração, a sua vida, numa Eucaristia perfeita para Deus. Vamos oferecer com o Senhor. Vamos colocar nesse altar também nessa noite todas aquelas pessoas que estão vindo para cá. Eu fico imaginando, com tanta gente que já tem aqui nessa noite, quantos não são aqueles que estão se direcionando, viajando essa noite, amanhã de manhã, para participar dessa festa e fazer essa festa chegar à plenitude do amor de Deus. Vamos colocar cada uma dessas pessoas. Vamos colocar também aquelas pessoas que pela televisão, pela rádio, pela internet estarão participando conosco desse acampamento inteiro, pedindo que de fato o Senhor, no poder do Espírito Santo, venha tocar esses corações. Assim como muitas imagens de pornografia, muitas imagens de mentira, muita música mentirosa, músicas e imagens e pornografias do Golias, vai entrar no coração das pessoas através da televisão, dos jornais, através de muitas emissoras de TV, de rádio, de internet. Nós sabemos também que Deus vai estar entrando, porque você participa dessa obra, porque você se une a esse grande projeto, Dai-me Almas, porque você em primeiro lugar deu sua alma, e você está se empenhando. Por isso, vamos colocar também nesse altar a campanha desse mês, a sua oferta, a sua doação. A sua oferta, a sua doação, faça hoje como pedrinhas selecionadas, pedrinhas escolhidas. Às vezes a pedrinha que está faltando é a coragem de meter a mão no bolso e fazer uma doação. Às vezes a pedrinha que está faltando é a coragem de meter a mão no coração e jogar aquele pecado fora através de uma confissão. Às vezes a pedrinha que está faltando é um calinho a mais no meu joelho, dobrado diante do Senhor, o único Deus da minha história. É isso que nós queremos colocar e pedir ao Senhor que pela televisão, pela rádio, pela internet, chegue ao coração do mundo inteiro o verdadeiro carnaval, a verdadeira alegria. CançãoNovaPlay.com. Assine já!